Então tá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora a gente sempre abre os programas assim, porque a gente nunca sabe quando vocês vão estar nos assistindo, porque não é mais ao vivo agora, geralmente quinta-feira é gravado. Estou de volta aqui, eu, Marcelo Lubisco e o Álvaro Link, para comandar mais um geralmente quinta-feira, nosso programa que vai ao ar, como o próprio nome diz, geralmente às quintas-feiras, para falar sobre elevação de consciência em vários aspectos. A gente fala de gestão, a gente fala de inovação, a gente fala de negócios conscientes, a gente fala de empresas humanizadas. Faltou alguma coisa? Me ajuda aí, Álvaro. Cooperativismo, inclusão, Cooperativismo, diversidade, inclusão, o diversidade, movimento TIO, né, que envolve autogestão, cultura, cultura. tudo aquilo que a gente acredita que pode ser um trampolim aí, uma plataforma para fazer algum tipo de elevação de consciência, trazer um pouco de conhecimento, trazer um pouco de diálogo. Nesse sentido, a gente tenta trazer para cá e tenta trazer para esse ambiente. E hoje a gente está recebendo aqui a Luciane e a Jéssica, duas empresárias, duas empreendedoras, duas referências em gestão, né, no seu mercado, mas isso é o pano de frente, né? O pano de fundo é que elas são, acima de tudo, duas empreendedoras, e a gente quer compartilhar um pouco dessa história delas e tentar plotar isso para como é que é ser empreendedor no Brasil, como é que é ser empresário, como é que é começar um negócio, como é que é ter que manter clientes, enfim, todo esse universo que gira em torno de quando a gente começa um negócio, quando a gente começa um sonho nosso, né? Eu vou me autodescrever aqui. Primeiro, vou agradecer que a gente tem interpretação em Libras, né? Quem faz a interpretação em Libras é a Aline Mariotti, então muito obrigado por esse trabalho lindo que ela faz. Meu nome é Marcelo Lubisco, eu sou sócio e fundador da Lobolab, Laboratório Estratégico Colaborativo. Eu sou um homem de 46 anos, 1,80 m, tenho cabelos pretos, por enquanto, eles estão começando a aparecer uns fiozinhos brancos aqui. Tenho as sobrancelhas grossas e os olhos pequenos, o que talvez me dê uma cara um pouco engraçada. Tenho um nariz bem potente aqui, que é da minha descendência ítalo-brasileira, vamos dizer assim. Então tem um nariz legal aqui. Minha barba também, ela tá ralinha, mas também está começando a branquear aqui. Se eu deixar ela muito branca, eu viro a figura emblemática do Papai Noel. Eu estou com uma camisa xadrez preta e azul, sentado aqui confortavelmente numa cadeira que é bem alta, porque recentemente eu tive um problema bem sério nas costas. E atrás de mim tem uma porta de vidro, eu estou na minha casa, tem uma porta de vidro com um contorno assim em madeira e dá para ver o fundo lá da minha casa com alguns pilares cinza, chumbo, que são a porta da minha cozinha, na realidade. É isso, eu vou pedir para o Álvaro Link, que está aqui conosco, também se apresentar. E aí, Álvaro, depois que tu te apresentar, joga a bola de volta para mim, que eu vou fazer aquela pergunta de apresentação para as meninas aí, onde elas se descrevem também, e aí a gente já começa o papo. Tá ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Meu nome é Álvaro Link, estou como diretor executivo da Sicredi Caminho das Águas, uma das cooperativas filiadas ao sistema Sicredi. Num processo de transição, de sucessão, eu me dedico a essa atribuição até final deste ano, dezembro, onde serei sucedido pelo meu colega Shirley, um processo que já iniciou há bastante tempo, imerso também no processo de transformação lá na nossa organização, que a gente denomina de cultura evolutiva, portanto, em que pese eu estar aqui me apresentando como diretor executivo, nós ressignificamos essas funções lá dentro da empresa e lá a pessoa que senta nessa cadeira, na verdade, é o farol da cultura, né? O cara que está atento, né, com as antenas ligadas, né, para as ações do dia a dia que possam fortalecer, né, as intenções de construção da cultura. Então, eu aqui substituo o diretor executivo por farol da cultura. Eu sou uma pessoa branca, 50 anos, cabelos bem curtos, cortados, né, com aquelas máquinas, né,
quase número 1, né? Número 1, número 2. Estou usando uma camiseta da cor vinho. Acho que vocês conseguem ver na tela a seguinte inscrição. Vou mostrar toda ela. No Shima, No Force, DNA acreditador. DNA acreditador é um aspecto, né, que denomina a nossa cultura. Nós nos denominamos lá na Secretaria de Caminho das Águas de acreditadores. Aqui o meu cenário, meu background é feito por uma estante de livros, né? À esquerda, né, tem um globo, também à direita tem aqui um sofá, e acho que é isso a minha descrição. Marcelo, passo para ti aí para dar continuidade aqui ao nosso papo. Bem-vindas, meninas, Luciane e Jéssica. Eu gosto de fazer uma pergunta antes de a gente começar, só que também eu quero pedir para as pessoas que estão nos assistindo no YouTube do Geralmente Quinta-feira para curtir aí, se inscrever no canal, né? Compartilhar esse vídeo com quem conhece, com quem acha que vai se beneficiar do conteúdo que a gente está trazendo aqui. Porque quanto mais gente se inscreve, mais gente compartilha, mais longe chega esse conteúdo e a gente acredita que é um conteúdo que pode fazer bem para muita gente. Então, se puder ajudar, é o canal do Geralmente Quinta-feira no YouTube. Se inscreve lá, compartilha que sempre funciona e sempre rola benefício para nós. Vocês vão se autodescrever, vocês vão se apresentar, né, meninas? Mas eu acho legal sempre a gente começar com uma pergunta de tipo, beleza, por que chamaram aqui a Lu, né, a Luciane e a Jéssica para falar sobre empreendedorismo, né? Por que vocês acreditam que vocês foram chamadas? O que vocês têm a contribuir com esse tema? Por que vocês para falar desse tema? Então, bem-vindas. A Lu e a Jéssica são, como eu falei, as felizes proprietárias da 45 e vão contar para nós um pouquinho da trajetória delas, mas começando aí se autodescrevendo e por que vocês para falar de empreendedorismo nesse momento. Até, Marcelo, antes delas iniciarem, convidar as pessoas a curtirem lá no Instagram, o 45, busquem lá, tem muito conteúdo, muita dica bacana, eu estou bem impressionado também, há pouco elogiava elas, né, com a competência também de falar sobre essas coisas, e para fazer essa busca é o número 4 e a palavra 5 lá no Instagram, e aí você já começa então a conhecer também um pouco mais legal. A Jéssica bem lembrado. e a Luciane. Boa, Álvaro, boa divulgação. Então, olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite também. Vou começar, então, me autodescrevendo, respondendo e passo a bola também para a Jéssica. Eu sou, então, a Luciane, tenho mulher, 31 anos. Eu estou com uma camisa branca também. Eu sou, na verdade, meu cabelo é um castanho claro, assim, mas eu faço mechas, então fico meio loira, mas tá na hora de refazer, então tá pela metade, eu diria. Tenho olhos castanhos também. Estamos aqui numa das nossas salas de reuniões, então tem uma cômodazinha atrás, tem um dos nossos quadrinhos ali atrás, não dá para ver porque a Jéssica está na frente. Então, e estamos muito felizes aqui, agradeço aí mais uma vez o convite em estar aqui, em falar sobre nós, né, sobre empreendedorismo, sobre o nosso trabalho na 45. E muito feliz de estar com a Jéssica também, porque apesar da gente empreender há 7 anos juntas, a gente tem ambas uma rotina de trabalho muito intensa e são poucos os momentos que a gente volta para relembrar a nossa trajetória e conversar. Então, tenho certeza que vai ser um papo super agradável, né? E respondendo a tua pergunta, Marcelo, acredito que a gente está aqui, e aí, quando tu fez essa pergunta, me veio assim uma lembrança do meu pai, né? O meu pai também trabalha na área de negócios. E quando, há 7 anos atrás, eu falei que eu e a Jéssica, né, que na época tínhamos 23 e 24 anos, iríamos abrir uma consultoria no Rio Grande do Sul, né, com empresários gaúchos para promover a gestão, ele disse que eu era completamente louca e só ia perder tempo, né? Então, acho que estamos aqui por isso, né? Porque nesses 7 anos a gente
realmente não se limitou a essas, talvez, probabilidades, né, disso nunca dar certo. Já atendemos aqui na 45, hoje, há pouco tempo, era mais de 120 empresas, hoje já deve ser mais, porque todo mês também temos clientes novos. Então, a gente já trabalhou aí pela gestão de, como eu falei, mais de 100 empresas e trouxemos a 45 até aqui, né? Já foram 4 escritórios, sempre crescendo ano após ano, passando também por uma pandemia. E espero que a gente possa contribuir, então, com a nossa trajetória e também com a vivência que a gente tem com os nossos clientes. E aí, passo a bola para a Jéssica. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite também, muito prazer. Eu sou a Jéssica, eu tenho 30 anos, vou me descrever aqui um pouquinho, aliás, nunca me descrevi, nem sei direito como falar, mas eu sou uma pessoa, sou uma mulher, né, de 1,58, então sou baixinha, sou loira, mais loira que a Luciane. Mais verdadeira. Eu também faço mechas, mas eu juro que eu sou loira desde que eu nasci. Então, minhas sobrancelhas são loiras também, eu atestado de que realmente sou. Olhos azuis, minha pele é bem clarinha. Eu tô com um casaco cinza e uma blusa preta, com um colar que dá para aparecer bem aqui no contraste da blusa preta. Que mais? Eu acho que é isso, né, da minha descrição. Basicamente, acho que são traços muito fortes, porque minha pele é clara, meu cabelo é bem claro também, minha sobrancelha é clara, e é isso. A gente está aqui na sala de reunião da 45, que nem a Luciane comentou, ela é uma parede branca, então tá dando para visualizar bem aqui o contraste, porque a Luciane tá de branco, eu tô de preto, então tá tudo certo. Bom, sobre a pergunta do Marcelo, eu acho que empreender com 23 anos, ele também requer um pouco de uma ingenuidade em achar que as coisas vão dar certo, o que no fim é super bom, né? Porque acho que se a gente soubesse todo o perrengue que foi, principalmente nos primeiros anos, não sabemos se estaríamos aqui hoje. Então, eu acho que, acima de tudo, assim, e empreender há 7 anos e estando com 30 e 31 anos, respectivamente, foi o que nos fez também, em muitos momentos, traçar muito da personalidade que a gente tem hoje, assim. Então, eu acho que o início da nossa história e porque somos empreendedoras, eu acho que ele começa nessa ingenuidade e muitas vezes nessa motivação, muitas vezes por querer que as coisas dessem certo, mas não pensar muito, assim. Eu acho que foi vamos abrir uma consultoria que vai trabalhar para pequenas e médias empresas em Porto Alegre, com 23, 24 anos, num cenário em que a consultoria ela vende experiência e claramente na época não tínhamos muito, mas acima de tudo acreditávamos que existia um caminho, assim. Então eu acho que isso fala muito, assim, da nossa história, porque certamente empreender tem muitos desafios, assim, muita resiliência, mas eu acho que o propósito e obviamente acreditar acima de tudo que vai dar certo é o que nos fez chegar aqui até hoje, porque o caminho ele é muito incerto, né? O como, na verdade, ele é muito incerto, mas eu acho que também ficar olhando para frente e ter esse otimismo da maneira como a gente tem também com o negócio é o que nos fez chegar até aqui. Tem uma coisa que vocês trouxeram aí que para mim já é um primeiro ponto muito interessante de a gente parar para pensar, né? Eu empreendo desde que me conheço por gente também e comecei muito cedo a empreender. Só que eu era publicitário, né? Então, tipo, eu empreendi... Hoje eu não me considero mais. Hoje eu me considero mais um estrategista, um parceiro estratégico das empresas. Claro que as questões de comunicação elas não saem de dentro de ti, né? Tu continua lidando com isso de uma forma ou de outra. Mas direto ao ponto, eu era jovem, eu era publicitário, então eu empreendi numa coisa que, tu ser jovem tem uma coisa, né? Uma associação até errônea. Jovem, mais criativo, mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. Eu era homem, que isso também facilita nesse universo.
vocês jovens, mulheres e empreendendo em gestão, né? Que aí está, para mim, aí é que está, com 23 anos, empreendendo em gestão. Quantas tábuas vocês levaram na cabeça antes de conseguir, sei lá clientes que de alguma forma equilibrassem o negócio e que fizessem minimamente agora a gente pode começar a desenvolver porque a coisa está legal. Como é que é esse começo e como é que faz para quebrar esse preconceito que eu imagino que tenha acontecido com a 45 por serem aquela coisa, né? 2 gurias. Como é que vão me vender gestão se são 2 gurias de 23 anos? Marcelo, deixa eu agregar um componente nesse teu relato. Se é verdade, tá, eu estou colocando como uma hipótese, aí vocês me confirmem se também isso ocorreu. Tu terminou falando sobre empreender em gestão, né, em consultoria para gestão. Este também era o mercado Oceano Vermelho, ou era um Oceano Azul? Eu queria botar esse componente, me parece que é um mercado Oceano Vermelho, assim, que em dado momento, a gente está falando de 8 anos atrás, né? 8 anos, mais ou menos. Isso, 7 anos. 6, 7 anos. Em que se transformar numa referência, se solidificar, e aí você falou do ativo experiência, né? Acho que a Fabiane falou há pouco. A Luciane falou há pouco. Eu acho que é isso aí mesmo, né? Creio assim que admirável assim a trajetória de vocês por conta de todos esses componentes que o Marcelo citou, e acho que esse mercado é extremamente competitivo, né? Queria botar esse componente da competitividade também nesse mercado. Legal. Eu puxo então sobre essa primeira parte, depois a Jéssica fala também um pouco mais sobre o mercado. Eu acho que o primeiro ponto, pessoal, foi que a gente nunca se limitou, né? Claro que temos um contexto de vida também muito privilegiado e acho que as nossas famílias também deram todo o suporte para que o fato de sermos mulheres, enfim, isso não nos limitasse de nenhum modo, né? Então, eu acho que esse olhar que as pessoas tinham sobre nós, de sermos jovens e sermos mulheres, e isso ter, assim, uma barreira muito grande pela nossa sociedade, isso para a gente nunca foi um ponto, né? E eu lembro que na época a gente conversou com alguns consultores, né? Até para conseguir ouvir também pessoas que nos conheciam, professores na época. E um deles nos falou assim, olha, gurias, a questão de consultoria, ela é muito sobre tu ter experiência também sendo consultor, né? É diferente, né? A experiência como executivo, a experiência como empresário, ela tem uma diferença sobre a experiência de ser consultor. Então, assim, quanto antes vocês começarem, antes vocês vão ter essa experiência. Então, teve também alguns incentivos, apesar de muitos também que achavam que não ia dar certo, né? Então, acho que esse foi um ponto, assim, a gente não se limitou, a gente não olhava para essas características e achava que elas iriam, de alguma forma, nos impedir, né, de levar o negócio adiante. Acho que também muito pela ingenuidade que a Jéssica também colocou, né? E aí, o início foi de colocar a pasta embaixo do braço e abrir relacionamento, né? Então, a gente se utilizou aí de todos os contatos que a gente tinha e fizemos muita prospecção ativa. Então, a gente comenta isso para os nossos clientes. Assim, acho que a gente abriu mais de 150 contatos assim, com empresas, muitos frustrantes, né? Na época, a gente se dividiu também, né? Nós temos perfis diferentes. Então, eu puxei mais esse lado comercial. A Jéssica tem um perfil mais financeiro. E eu lembro que eu chegava, assim, algumas reuniões a gente fez juntas na época, mas algumas eu chegava e falava para a Jéssica, desestimulada, assim, né? E aí a gente também trocava essa força, assim, de seguir adiante, essa resiliência. E a gente passou o ano de 2015 dessa forma, assim, fazendo muitos contatos, até que a gente entendeu, né? No início, na verdade, a gente entendeu que precisava pilotar e testar o método. Então, o ano de 2015 foi de fazer essa prospecção ativa e de rodar 2 pilotos, né? Então, a gente pegou 2 empresas, uma que fez a nossa marca e um que eram conhecidos nossos da faculdade, uma empresa de serviço e uma empresa de varejo, e a gente pilotou, né, numa parceria mesmo, sem serem nossos clientes ainda.
a gente pilotou o método nessas empresas. E esse foi um processo super importante, porque à medida que o método foi gerando resultado, a gente também já tinha indicações desses próprios casos, e a gente fechou o nosso primeiro cliente, então, nosso primeiro contrato, em novembro de 2015. E esse processo que eu mencionei, ele começou mais ou menos em março de 2015. Então, o ano de 2015 foi dessa forma, assim, de realmente abrir mercado. Acho que até falando um pouco desse início, para complementar, não é nem que a gente foi com uma pasta embaixo do braço, a gente foi com uma TV azeite. A gente, bom, logo no início, quando a gente começou a conquistar os primeiros clientes, que foi super desafiador, e aí, de novo, acho que é um pouco da ingenuidade no processo, porque certamente a gente não fazia ideia de quanto tempo iria demorar para ter um primeiro cliente. E eu acho que também a gente teve muita sorte pelos nossos momentos de vida serem muito propícios a empreender, né? Então, tanto eu quanto a Luciane estávamos encerrando um ciclo que nos permitiu, de certa forma, ter um primeiro ano quase que part-time, assim, com a 45. Mas aí, logo depois, na sequência, acho que a barreira, né, de quebrar o primeiro contrato, ela não acabou por aí o perrengue, né? Na verdade, o primeiro contrato, ele foi o início do perrengue que se deu logo na sequência. A gente não tinha escritório, né? E os nossos clientes também, logo no início, não tinham nenhuma estrutura para fazer reuniões. E a gente literalmente pegava uma TV, botava no carro e ia para os lugares com uma TV para conseguir fazer reunião. E isso se deu durante muito tempo. Eu acho que até bloqueei da minha cabeça quanto tempo a gente fez isso. Por que uma TV, gurias? Para projetar as apresentações. A gente achava que a reunião ficaria mais produtiva se a gente pudesse projetar, envolver, né? Então, como os clientes não tinham estrutura e a gente também não, essa era a alternativa, assim. Então, literalmente, botávamos a TV no porta-mala, chegávamos de mala e cuia nos clientes. E a pergunta que o Álvaro fez, tipo, vocês encontraram esse tal Oceano Vermelho, assim, quando começaram a... Tipo, tinha muita consultoria também? Sim. Eu acho que o mercado de consultoria, ele tem uma barreira super pequena, né? Ou seja, qualquer pessoa que tenha algum conhecimento para ser passado, ela pode ser consultor, né? Então, é um mercado que tem muitas opções, né? Desde a empresa, que é uma consultoria, até mesmo consultores autônomos, né? Até mesmo, enfim, diversas outras opções que, de certa forma, se substituem ao serviço de consultoria. Mas a gente sempre foi muito sonhadora e acho que, como todo empreendedor, sempre acreditou que a gente ia fazer diferente. A gente ia fazer um modelo que era diferente, que ninguém fazia. E eu acho que, de fato, isso se tornou verdade, assim, nos primeiros meses. A gente criou realmente um modelo que eu não me recordo, eu acho, na época, se tinha alguma consultoria trabalhando no mesmo formato, que era um formato, entre parênteses, meio doido, assim, porque a gente chegava com um discurso de que o cliente não tinha nenhuma fidelidade, de que a gente não controlava horas, de que ele poderia fazer o que ele quisesse e que a gente iria entregar a solução, né, iria resolver o problema do cliente, independente da temática, enfim, independente de vários outros fatores que na época se tinha, né? A gente via muito as consultorias trabalhando por projetos e a gente não acreditava nesse modelo. Então, acho que sim, era um mercado que tinha muitas opções, mas eu acho que da maneira como a gente construiu a narrativa, era também uma barreira muito fácil para o cliente pagar para ver, né? Ou seja, eu não tenho nenhum tipo de fidelidade, se eu quiser ficar 30 dias e entender que não é isso, eu posso simplesmente sair. Então, eu acho que isso, de certa forma, que é o modelo que a gente trabalha até hoje, na verdade, fez com que a gente conseguisse abrir muitos contatos, assim. Eu acho que, obviamente, a gente teve que abrir muitos para fechar o primeiro, mas ele era um discurso que disponibilizava uma fala, disponibilizava uma conversa, assim. Acho que, de tanto que a gente acreditava que ele era diferente, eu acho que, de fato, ele foi. O que eu estou entendendo, Jéssica, é que vocês adotaram, né, por conta, então, desse início, né, adotaram um menu de infinito de soluções, ou seja, põe um pepino aqui na mesa que a gente vai descascar esse negócio aí.
E o lance do não compromisso. Cara, confia. Se tu gostar, tu continua. Se tu não gostar, legal, cada um para o seu lado, não deixamos de ser amigos. Me parece que foi essa, resumindo assim, a estratégia de vocês nesse início. É isso, né? A gente sempre acreditou que a gestão ela é sistêmica, né? E a gente via muito projetos de consultoria que focavam em temáticas específicas. Então, planos de marketing, planos financeiros, planos comerciais, enfim, e de forma que não se conectava, né, entre uma coisa ou outra. E para o nosso mercado, que era o que a gente acreditava inicialmente, que são as pequenas e médias empresas, não tem como tu fazer um plano de marketing sem conectar isso com o financeiro, sem conectar isso com pessoas, enfim. Então, esse foi um dos primeiros argumentos, assim, de entender a gestão sendo sistêmica e também entender que, às vezes, o planejamento por si só ele não vai resolver o problema, né? E aí a gente trouxe a execução para o nosso serviço e por isso que ele é uma recorrência, por isso que ele é uma mensalidade, porque a gente entende que a nossa maior proposta de valor, na verdade, não é trazer soluções e direcionamentos, porque isso é construído, inclusive, em conjunto, né? É uma parceria com o cliente, mas, de fato, a gente colocar a execução da gestão, né, sobre responsabilidade da 45 e a gente executar os projetos, né? Executar a solução. E aí, por isso que foi criado esse modelo, que ele é a gestão de maneira sistêmica, né? Ou seja, todas as temáticas, a gente olha para estratégia, para financeiro, para pessoas, para comercial, eventualmente até para a própria operação. Ele é um modelo que tem execução, ou seja, a gente não só diz o que fazer, mas a gente faz junto, né? Então a gente executa junto. E a gente também entende que as coisas mudam muito rápido, né? A pandemia está aí para literalmente provar. E aí acho que ter um sistema de mensalidade recorrente em que a gente consegue, na medida que a gente traça o caminho, mas também consegue ajustar pelos imprevistos que sempre acontece, mas estar junto na execução é o que a gente acredita que gera valor, assim. Então, eu realmente acredito, né, que naquela época esse discurso ele era um pouco inovador, assim, não, a gente pelo menos não se percebia consultorias tendo um discurso da maneira como a gente acreditava que poderia resolver o problema de pequeno e médio, ainda que fosse um mercado muito difícil, né? De novo, acho que não tem nenhuma barreira, né, tu abrir uma empresa de consultoria, tu ser consultor hoje em dia. Mas, Marcelo, tu deve estar aí com umas perguntas, mas eu não queria perder aqui a bola quicando. Eu tenho uma curiosidade e uma outra pergunta já de referencial teórico, né? E eu acho que o Marcelo também está com esse insight aí. Vocês têm usado aqui... A primeira é curiosidade, depois, Marcelo, na sequência tu vê aí, se encaixa aí com a tua abordagem. É assim, esse primeiro, né? Esse primeiro, fiquei curioso para saber qual era a dor dele, né? Se é que vocês podem falar, né? Não sei se podem, mas assim, em que espectro andava a dor desse cara, né? Essa é uma curiosidade. A outra é exatamente esse termo aí que vocês usam, né? E aí tu acabou de mencionar, na época, inovador, eu acho que ainda hoje é inovador. Olhar sistêmico, na minha opinião, ainda hoje é inovador, sabe? E aí eu fiquei curioso para saber da onde que vem esse referencial, de onde vocês se alimentaram, né? Se isso foi uma intuição, se isso foi um olhar, assim, que levava em conta o que vocês observavam e, a partir disso, atuaram dessa forma, da onde que vocês se alimentam com esse aspecto que fala do olhar sistêmico, né? Eu acho muito interessante isso e vou dizer mais, bastante aprofundado, né? Isso aí parece simples, mas por trás disso aí tem uma complexidade interessante, né? Porque é um mindset também. Olhar sistêmico é um mindset, acima de tudo. Não é só uma abordagem que leva em consideração o universo da organização, mas também trabalhar o mindset para esse olhar, né? Assim, a forma, né, como é que eu encaro as coisas. Então, eu tenho essas duas curiosidades. Vou passar para o Marcelo. Vou passar para o Marcelo, porque ele deve estar... Vamos ver se ele linka aí com a pergunta dele. Não, eu quero ouvir a resposta dessa pergunta. Eu vou colar só uma coisinha, porque eu acho que isso é importante. Eu vou fazer uma pergunta malandra, porque eu já sei a resposta, né? Mas é importante, eu acho, conectar com isso. Então, toda essa construção que o Álvaro fez, eu concordo. Eu acho que o olhar sistêmico ele é diferencial competitivo para consultorias, para gestores e para colaboradores.
ainda não hoje. tem esse mindset, não existe. Tranquilo, né? Então, essa abordagem sistêmica é uma coisa difícil, ela não é fácil de fazer. E vocês lá atrás, com 23 anos, começando um negócio, estavam com isso na cabeça. Então, tipo, é óbvio que o negócio já começa num patamar diferenciado. Referencial teórico, eu tenho muita curiosidade de saber quais são as bases de vocês, porque a gente gosta muito de trocar bases aqui, mas também é legal vocês contarem que tipo de alunas vocês foram. Porque eu acho que isso, de alguma forma, impulsionou tudo que vocês fizeram. Não sei se eu estou correto. Isso eu não sei se eu estou correto, mas eu sei o tipo de aluno que vocês foram. Legal. Tu sabe, Álvaro, tu mencionaste sobre o Oceano Vermelho e o Oceano Azul, e o ponto foi justamente esse, né? A gente entrou num Oceano Vermelho, onde tinham muitas alternativas, e a gente criou, assim, um Oceano Azul, né? Então, até hoje, quando a gente apresenta uma proposta, dificilmente o cliente ele tem alternativas que sejam semelhantes. Então, sem dúvida, isso nos mostra, né, esse Oceano Azul criado. E como a gente criou esse Oceano Azul? A gente focou no nosso modelo de negócio, em olhar para o nosso modelo de negócio. E não olhar para o que o mercado fazia. A gente olhava para o mercado fazia até com o olhar do que a gente não quer fazer igual, né? Então, a gente olhou para o nosso modelo e coisas assim que até hoje a gente escuta, nossa, mas desse jeito vocês não vão ser rentáveis, né? E aí a vontade de dizer, tá, mas você tá olhando aqui meu financeiro, né? Porque sem dúvida é uma coisa que a gente olha desde o início. E olhar para o nosso modelo de negócio foi colocar o cliente no centro. Então, a gente sempre olhou para as empresas e pensava quais eram as dores, né? E aí, como a gente chegou nessas dores? Primeiro, da nossa própria vivência, porque tanto eu como a Jéssica já tínhamos atuado em consultoria até durante a faculdade. Esses dias até estava conversando com um cliente nosso que é médico, que tem mais ou menos a minha idade. E ele falou assim, nossa, Luciane, mas como é que tu tem tanto tempo de atuação? Porque assim, ele, né, depois de fazer medicina e residência, tinha, sei lá, 3, 4 anos de vida profissional e a gente tem quase 15 anos, né, com 31 anos. Então, sem dúvida, isso fala sobre a nossa trajetória acadêmica. Então, a gente já tinha tido essa experiência desde a faculdade com consultoria. Eu fiquei 3 anos sendo executiva de uma empresa pequena e média, e a Jéssica também já tinha estado na posição de empresária também de uma empresa pequena e média. Então, muita gente trouxe das nossas próprias dores e do que a gente via conversando com os nossos amigos, conhecidos, que também tinham essas dores, né? E são várias, mas acho que tentando resumir, assim, as empresas, elas não fazem gestão, as empresas pequenas e médias, na sua grande maioria, e existem vários fatores, né? Primeiro, eu acho que a operação, ela fala muito alto. Então, a operação e numa empresa pequena e média, os recursos são limitados, então, geralmente, o empresário está operando, né? A gente brinca que está abrindo e fechando porta, assim, e fazendo o negócio acontecer. E aí, o foco na operação deixa a gestão de lado, né? Depois, sem dúvida, talvez tenha a falta de conhecimento, ainda que a gente ache que esse é um ponto talvez não tão intenso, né? Mas o empresário tem dificuldade, muitas vezes, de olhar para o seu negócio como um todo, de conseguir entender as prioridades, até porque também existe muito conhecimento. Parece que, né? Bom, você está falando de inovação, então toda empresa tem que colocar inovação na pauta. Se está falando de sustentabilidade, toda empresa tem que colocar na pauta. Então, acho que o empresário ele tem muitas provocações que acabam fazendo com que ele perca o foco. E também a carência de recursos, né? Falta de pessoas, de informações, de sistemas. Então, tudo isso somado a também aspectos culturais, né? Muitas vezes do negócio, e essa dificuldade de execução faz com que a empresa não tenha um processo de gestão ideal. E a gente se focou nisso, né? A gente abraçou, bom, para ele ter resultado, na nossa opinião, ele precisa ter um processo de gestão, a empresa precisa ter um processo de gestão, e a gente vai ter uma solução onde a gente consiga se comprometer em entregar isso. E aí a gente vai olhar para a nossa estrutura interna e vai ver como a gente consegue chegar lá, assim. Até tem uma situação que foi bem marcante, assim, num desses pilotos que a gente fez.
a gente fez, depois de 6 meses, um feedback e a gente viu que, na época, a ideia não era que a gente se envolvesse com a execução, que a gente colocasse a mão na massa nos projetos, né? Apenas que a gente fizesse, liderasse o processo de gestão, fizesse com que ele acontecesse. E aí, nesses 6 meses, a gente viu que a empresa avançou muito menos do que ela poderia, porque algumas vezes a gente ficava cobrando, ficava na posição de cobrar e via que as coisas não saíam do papel. E aí a gente teve uma conversa, assim, ao final desse piloto, e foi muito simples, né? A gente nem fez conta, a gente simplesmente viu que para o serviço funcionar como a gente estava idealizando, a gente precisaria se envolver com a execução e colocar a mão na massa nos projetos estratégicos. Então, as decisões, elas sempre foram preservando a proposta de valor e que a gente conseguisse entregar aquilo que a gente acreditava que era, né, o que as empresas estavam buscando, assim. Na realidade, era o propósito. Vocês se consideram orientados por propósito, né? Sim, totalmente. O propósito de vocês foi moldando o produto e foi moldando o modelo. É isso, né? Com certeza. É o que se... E até hoje, assim, muitas coisas se mantêm, como a Jéssica falou, e a gente também se permite mudar muito rápido aquilo que vai, né, nos fazer estar mais próximas do propósito e vai nos fazer cumprir a nossa missão, né, enquanto empresa. E acho que só para fechar em relação às nossas bases, sem dúvida houveram, né? Teve uma referência, assim, que foi interessante, que foi lá atrás, a Jéssica descobriu, né, e teve contato com uma consultoria dos Estados Unidos, que ela formava quase que um conselho, né? Ela se tornava o conselho das empresas e ela tinha, então, profissionais nesse conselho de diferentes áreas. E esse foi um ponto até que fez a gente se associar, inclusive, porque a Jéssica tem um perfil, na época, hoje ambas, né, temos uma atuação até bastante generalista, mas na época um perfil muito financeiro, eu um perfil bastante comercial, olhava também para estratégia, pessoas, e a gente uniu esses conhecimentos para que a gente conseguisse ter essa abordagem sistêmica, né? Então, acho que essa foi uma referência. Mas eu não entendi como é que foi essa conexão, Jéssica, era uma empresa que disponibilizava profissionais especialistas em várias áreas, é isso? Eu estava fazendo pós na época de controladoria, bem financeiro. E estava na época de fazer o artigo de TCC, enfim. E aí eu comecei a pesquisar artigos, porque eu não sabia muito qual a temática que eu iria abordar. E aí tinha um artigo que falava de uma governança para pequenas empresas nos Estados Unidos. Então, na verdade, ela é literalmente um conselho consultivo para pequenas empresas. E aquilo, enfim, era algo super diferente, né? Hoje a gente fala, na época a gente falava muito pouco ainda de governança para médias empresas, o que dirá para pequenas, né? Então, ele foi um modelo que foi criado, claro, num contexto muito diferente, mas que foi o que deu um pouco do chamariz do tipo, putz, talvez tenha algo diferente a ser feito em termos de consultoria para pequenas empresas, entendendo muitas vezes que essa visão sistêmica, ela falta, né? E na época eu também, por estar vivenciando uma experiência de ser empresária de uma empresa da família, eu lembro que eu não tinha muito com quem conversar sobre o negócio, e o meu tio, que não tinha nada a ver com o negócio, de vez em quando ia lá conversar comigo, perguntar como estavam as coisas, e eu pensava, nossa, como é valoroso para mim ter alguém aqui para eu discutir o negócio, basicamente, né? Alguém de fora que não tem, muitas vezes, o viés da operação, né? Que não é a tua equipe de lideranças, muitas vezes, e que eu me sentia numa posição, claro, era familiar e obviamente, tinha esse contexto, mas eu sentia que essa troca ela era muito valorosa, assim, de alguém para discutir o negócio junto comigo. E eu acho que aliado a isso, né, aliado à possibilidade de se ter uma equipe multidisciplinar para discutir o negócio e essa equipe ainda assim executar projetos de gestão, eu acho que foi esse bolo assim que a gente foi construindo, acho que muito orientado, obviamente, pelo propósito, mas muito olhando também sobre o aspecto do cliente, né? A gente se questionava, a Luciane também na experiência dela, a gente se questionava se a gente nos contrataria, né?
contrataria a 45? E eu acho que, inclusive, a precificação a partir daí, né? Tipo assim, tá, não, beleza, tu contrataria a 45, mas quanto tu pagaria para ter a 45? Então, ela foi literalmente se colocando no lugar do cliente, assim, e principalmente por essa trajetória, assim, que a gente teve. E é muito louco, assim, porque hoje a 45 Consultoria, que é a PAR, na verdade, que é um dos nossos produtos, ela tem 99% dessa essência. Aliás, quase nada mudou da essência do que a gente acreditava versus o que a gente encontrou que o mercado também precisava, assim. Então, ela veio um pouco disso e, óbvio, né, a gente é administradoras, então a gente teve muito conteúdo de gestão na graduação. O nosso método, basicamente, ele é espelhado no PDCA, então não é que a gente inventou muito a roda, né? O PDCA, ele é uma literatura conhecida por muitos gestores, então a gente não inventou muita roda nesse sentido. Eu acho que a gente se permitiu entender dentro desse método, né, que ele é super conhecido, como a gente iria entregar valor para esse momento, né, do empreendedor e do empresário, que é estar imerso na operação, que é muitas vezes ter essa tomada de decisão solitária, que é muitas vezes não conseguir conectar uma área com a outra e assim por diante. Faltou os referenciais teóricos ali de, sei lá, autores, livros, etc., que de alguma forma tem a ver com a 45 hoje, e esse negócio, e contem um pouco sobre a vida acadêmica ali, universitária de vocês, que eu acho que é legal marcar isso também de alguma forma. Autores. Em termos de autores, o que aconteceu, assim, Marcelo? O PDCA, que é a base do nosso método, ele é um método que vem do Japão e ele foi muito difundido no Brasil pela Falcone, né? Pelo professor Falcone, que tem vários livros sobre gestão publicados e que também tem uma consultoria, né? Então, sem dúvida, a diferença, assim, então a Falcone foi uma referência. A diferença é que ela atua muito voltada para a indústria e muito voltada para a grande empresa. Então, a gente se utilizou dessa base, mas, obviamente, transpôs para o contexto de atender empresas de diferentes segmentos e de pequena e média empresa. Então, sem dúvida, a Falcone foi uma referência, ou o professor Falcone. E aí eu acho que a gente foi juntando várias outras abordagens, né? A gente fala muito sobre execução, então tem também, né, um livro que é o Execução Premium, que a gente também se utilizou bastante sobre o viés de realmente dar importância para a execução e ela ser protagonista, inclusive, nesse processo de gestão. E sobre a nossa vida acadêmica, o Marcelo acompanhou um pouquinho, era professor da SPM na época, que éramos alunas, né? Então, tanto eu e a Jéssica somos formadas em administração pela SPM. A gente não foi colegas, porque eu sou um ano mais velho, um ano e meio mais velha, eu sempre escondo um pouquinho essa diferença. Mas a gente trabalhou juntas na empresa júnior da SPM, que é uma empresa formada, né? O conceito de empresa júnior é uma empresa formada por alunos, mas que atende clientes, né? Então, a gente já atendia clientes pequenas e médias empresas, vendendo projetos de consultoria. A gente trabalhou juntas lá, acho que um pouco mais de um ano. Isso certamente marcou muito a nossa trajetória acadêmica. Então, durante a formação, assim, houve tanto esse viés prático, até por meio da empresa júnior, como também uma dedicação nossa em relação aos conhecimentos, né, que a gente estava tendo ali. E depois também eu fiz mestrado aqui pela Unicinos, também com dupla titulação pela uma universidade da França. A Jéssica fez 2 pós-graduações em finanças e controladoria. Então, a gente sempre entendeu, né, que a formação e especialmente o desenvolvimento acadêmico, ele era importante, sempre com o viés prático, né? E aí, sem dúvida, a experiência na empresa júnior e na SPM nos permitiram isso. O Álvaro, eu pedi esse gancho porque na época nunca fui professor das gurias, porque eu era professor da comunicação, né? Mas a empresa júnior delas era muito famosa na SPM.
foi talvez a constituição da empresa júnior da qual elas fizeram parte, a que mais se destacou, se bobear até hoje, agora não acompanho mais, mas na época até então era assunto entre os professores o capital intelectual que tinha naquela formação da empresa júnior da qual elas fizeram parte, por isso que eu... Então, tipo, é uma coisa que vem, né? Sim, vem de lá. Uma escola, né? Agora, tem um lance que eu acho, e agora sentado na cadeira de quem é cliente de consultorias, o Marcelo é um parceiro que chegou aqui para soluções de estruturação da estratégia, né, da discussão da estratégia. Agora, que coisa interessante, Marcelo, que aí é o meu olhar, assim, eu estava pensando, olha que interessante, antes de vocês falarem mesmo, eu estava pensando sobre isso. Como... Tem uma coisa, é claro, o método PDCA, o que quer que seja, né? Assim, você vai colocar método, vai colocar processo, vai dar forma a tudo isso, e sim, é muito importante, você vai fazer um bom diagnóstico, você vai estabelecer lá diálogos que vão estabelecer ações, vai atuar na execução, tudo isso absolutamente importante, e eu diria assim, que está acima da linha d'água, né? Se isso é um iceberg, isso aí a gente enxerga, né, numa consultoria. Agora, uma coisa que vocês mencionaram, né, a Jéssica mencionou, você também, é que é assim, Marcelo, uma coisa talvez negligenciada muitas vezes, essa importância, na minha opinião, por grande parte das consultorias, que é esse espaço para o diálogo. Se a gente, por exemplo, fazer aqui uma sinapse com a nossa relação aqui, né, Marcelo, aqui dentro da empresa, o grande poder da nossa troca, em que pese toda essa forma que vem, né, o Marcelo traz aqui uma metodologia de discussão da estratégia, hoje ele está com essa coisa da captura, né, de problemas para inovação, ele tem também metodologia para isso, extremamente poderoso, mas existe uma outra coisa poderosa que é o espaço para o diálogo, para a mentoria. E eu acho que isso os líderes, né, das organizações, não importa se grandes, pequenas, médias, carecem desse aconselhador, né, desse ouvido, né, desse cara que possa dialogar, que possa reverberar muitos dos impasses, dos dilemas de quem está na liderança. Eu não sei, Marcelo, se tu já pensou sobre isso, e vocês agora estão mencionando isso, mas eu estava, antes de vocês falar, eu estava pensando assim, por exemplo, Marcelo me dou muito bem com ele, a gente tem uma relação que passou a ser até amizade, estou agora encerrando meu ciclo aqui dentro da empresa, o meu colega Shirley está assumindo, mas eu fiquei pensando assim, agora, se eu continuasse, eu ia contratar o Marcelo como um conselheiro, não aquele conselheiro oficial que está lá na mesa, que tem também uma forma, que muitas vezes ganha tintas mais de um conselho fiscal do que um conselho aconselhador, o próprio nome já diz, né? Você está lá para dar conselho, mas o cara senta lá para avaliar indicador de desempenho, te cobrar e não sei o que, não sei o que. A maior parte dos conselhos é isso aí, né, bicho? Está lá em nome lá do acionista. Sim. Não é verdade? Ele está em nome do acionista, ele está aconselhando e está... Agora, esse aconselhador da liderança, esse aconselhador do administrador, do proprietário, sei lá de quem, sabe? E isso também, na minha opinião, eu não sei como é que está o mercado aí, tá? Vocês me dizem, vocês estão fazendo isso. Não sei se é um produto, mas está lá abaixo da superfície extremamente poderoso, que tá do lado. O Marcelo está fazendo isso, não é um produto dele hoje. Eu te diria, Álvaro, que não é um produto, mas é uma entrega muito poderosa e muito importante. Eu acho que os produtos, eles são aquilo que fica... Me corrijam, meninas, se vocês acharem que está errado isso, né? Mas assim, ou se com vocês é diferente. O que eu vejo no nosso negócio é que os produtos, eles são uma maneira de tangibilizar o que tu faz, né? Aí ótimo. Isso, aí as pessoas se conectam com isso e aí tu consegue fazer a entrega real. A entrega real é essa criação desses espaços, é alguém que está olhando para o teu negócio com um olhar externo, mas com um coração interno, né? E isso
eu também acho escasso no mercado. Eu acho que não é todo mundo que faz, porque eu me conectei muito com o que a Luciana e a Jéssica falaram, que é a gente pensa primeiro em entregar aquilo que a gente sente que é o certo entregar. E depois a gente pensa no se isso vai dar lucro, se isso vai dar resultado, etc, etc. Quando a gente... Para mim, são poucas as empresas, não é as consultorias, são poucas as empresas que conseguem conectar essa sinapse, e quando consegue, o resultado vem. Porque tu vai ter uma entrega tão profunda e conectada com os teus clientes em qualquer aspecto, que naturalmente eles vão ficar contigo, te indicar, demandar mais de ti, e aí tu vai aprofundando essa relação. É que aí você criou o cimento da confiança, né? Isso. Então, a confiança. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, Marcelo, é assim, ó, é que nem as nossas mateadas aqui. Aqui nós temos uma mateada, não uma vez por semana, cada tanto, a gente reúne todos os colaboradores, pauta livre, para diálogo. Inclusive, a pauta vem do colaborador. Eu estou falando dessa relação, sabe? Em que, Marcelo, cara, eu não quero saber, uma vez por semana, bicho, uma hora aqui a gente vai tomar um chimarrão. Pauta livre, bicho. Tu vem trazer, eu vou trazer. Entendeu? Isso não tem. Eu não vejo. Eu já fiz aqui, nós já fizemos na empresa. Teve um momento que eu senti falta disso e contratei um mentor. Mas, de novo, veio com a forma, bicho. A forma mata. A coisa precisa ser mais aleatória, cara. O Marcelo me conhece. Eu acredito na forma, nos processos, tudo isso, desde que não suplantem a essência, né? Assim, aquilo que a gente precisa. Diálogo precisa ser aleatório, precisa fluir. Eu acredito nisso, né? É difícil as pessoas entenderem o que eu quero dizer com isso, né? Precisa exercitar esse processo. Então, sabe, Marcelo, é essa coisa aí. E tanto é verdade que tu mencionou teu tio, Jéssica. O teu tio, conversa aleatória, não tinha, sabe? Não tinha pauta. E tanto, essa é a tua lembrança em relação a esse cara. Outra coisa, e aí eu encerro, tá? Em relação às consultorias, nós tivemos muita dificuldade aqui, várias consultorias, nossa empresa já teve vários parceiros, outros quase parceiros, várias tomadas assim de entendimento quanto à possibilidade. Sabe onde é que as consultorias batem com o dedão na pedra? Quando não escutam. Falta de escuta ativa. E aí, de novo, vão para a forma. Vão lá para o produtinho pronto, para os seus preconceitos, e aí a experiência pode ser a sombra. Nós temos aqui a figura da sombra, né? A sombra nos acompanha. Aí a experiência joga contra e não a favor. Joga contra porque eu faço um copia. Bom, já passei por isso, estou vendo indícios disso. Bom, já tem a solução. Fecha a escuta. Faz sentido, gurias? Sim. Marcelo, por favor, também, né? Com certeza. Tu sabe, Álvaro, que seguidamente os nossos clientes, né? Porque o que acontece dentro dos diferentes produtos que a gente tem, esse que a gente vem mencionando como principal, que é o que a gente faz há 7 anos, hoje a gente chama de PAR 45. Então, o PAR, ele faz alusão a ser um parceiro de gestão e a fazer um par com o cliente, né? Então, existe o papel da 45 e existe o papel do cliente. E os nossos clientes da PAR, seguidamente, eles mencionam que a 45 é o psicólogo empresarial, né? E a gente até não gosta muito, porque a gente, por ser muito objetivo e muito executiva, parece que dá aquela sensação de... Até porque não somos, né, profissionais dessa área, e a gente acha, parece que não, isso é outro serviço, né? E na verdade, é uma honra essa menção, porque mostra justamente que a gente consegue lidar com as relações, com as pessoas, né? De forma humana. A gente tem um olhar não só para os sócios, que a grande maioria dos nossos clientes são estruturas societárias até volumosas, vários sócios. São também mais de 60% dos nossos clientes são empresas familiares. Tem todo um outro desafio da relação família e da relação empresa.
E também os colaboradores, as lideranças, ter as pessoas certas nos lugares certos. Então, como a nossa relação ela é fixa e sistêmica, como a Jéssica colocou, e a gente tem clientes que estão conosco há 3, 4, 5 anos, a gente conhece intimamente essas pessoas, né? A gente consegue, foram muitos os casos em que, eventualmente, um sócio, quando a gente entrou, estava no financeiro e a gente viu que, na verdade, tinha que estar no comercial ou vice-versa, né? Então, a gente realmente tem um olhar muito intenso para pessoas, porque as pessoas é que fazem gestão. Então, não somos nós que fazemos gestão, né? São as pessoas que fazem gestão. Mas isso sempre foi o como, o caminho, assim, e para a gente até muito natural. Então, a gente nunca colocou isso até como um argumento ou um argumento comercial ou como um fator central, assim. Então é legal porque vira uma consequência, assim, o cliente ele contrata uma consultoria, muitos chegam aqui com a dor do próprio financeiro, assim, de a empresa não é rentável, eu não consigo entender o financeiro, e no fim das contas a gente provoca realmente uma transformação na empresa, nas relações, né? A gente escuta muitos elogios, muitos agradecimentos de o quanto a 45 impactou nas vidas, né, de cada um, não só dos sócios, mas às vezes até dos colaboradores, assim, a gente escuta, nossa, eu tô aqui também por causa de vocês, e aí isso, sem dúvida, alimenta muito o propósito, né, as pessoas que trabalham aqui diariamente, a gente diariamente vive a gente é alimentados, né, por ver esse propósito fazendo sentido na prática. Na prática, o propósito de... Até é legal a gente compartilhar um pouco dessa lógica de propósito, porque eu tenho falado bastante isso, a gente conversa bastante também, né, Álvaro? É uma palavrinha cansada, né? Mas não significa que não seja uma palavrinha importante. As pessoas, às vezes, acham que porque a palavra está sendo muito, muito, muito repetida, ela perde o valor. Eu acho que... São as palavras que perdem, né? Assim, a gente vai se distanciando do significado, porque ela é significado. Fácil. Exato. Propósito, união, cooperação. Todo mundo fala facilmente. União. Qualquer coisa mais fácil de falar é união. Todo mundo está na ponta da língua falar de união, cara. Vai ver o desafio que é fazer isso, bicho. Isso. Né? Então, isso. Propósito é a mesma coisa. Fica fácil. E vocês, para passar adiante, porque não adianta só nós, né, os fundadores ou quem está à frente do negócio, etc., ter o propósito cola quando ele consegue ser transmitido e compreendido e as pessoas aderirem a ele e tal. Vocês, como é que fazem? Vocês criaram uma frase que é o propósito de vocês? Como é que vocês fazem para que as pessoas que entram aí, que ajudam vocês nas mentorias, etc., os colaboradores de vocês, consigam conectar com isso de alguma forma? E como é que vocês também fazem essa lógica de selecionar as pessoas que vão trabalhar com vocês, se o propósito serve de filtro de entrada também? Quer falar, Jéssica? Vai lá. Bom, a gente tem uma frase que até ela não que ela justifique o nosso propósito, mas acho que ela foi a nossa bandeira, assim, a gente levantou a bandeira do gestão é a nossa causa. E a gestão, ela é uma palavra muito ampla, né? Tem muitos significados e a gente vê muitas vezes os empresários, empreendedores e até mesmo as pessoas que vêm trabalhar na 45, cada um com a sua própria concepção sobre o que é gestão, assim. Eu acho que a gente, ao longo desse tempo, a gente também criou o que é a gestão para a 45, assim. O que é o financeiro para a 45, o que é a estratégia para a 45. Eu acho que levantar essa bandeira, ela também foi capaz de fazer com que a gente tivesse essa narrativa do que é para a gente, porque, sem dúvidas, tem muitos significados, tem muitas descrições, e não é que é certo ou errado, mas é a nossa forma de enxergar, assim, é como a gente enxerga a gestão. E como a gente transforma isso internamente, né? E como a gente contrata pessoas, ou até mesmo como a gente consegue garantir que hoje a 45 tenha vários clientes sendo atendidos e que eles não sejam atendidos por mim e pela Luciane, né? E sem dúvida é um dos maiores desafios do nosso negócio, sempre foi.
mas a gente sempre tentou trazer não só, né, a gestão é a nossa causa e, obviamente, a leitura da nossa estratégia de maneira muito aberta para todo mundo que entra, mas a gente sempre se manteve próximos à empresa júnior, enfim, ao mercado, de pessoas que também a gente acreditava que faria sentido para a 45. E eu acho que o discurso do gestão é a nossa causa, ele conecta de uma maneira fácil, assim, porque eu acho que ele é tão verdadeiro, assim, e realmente ele foi construído de uma maneira tão genuína que a gente não procurou fazer uma frase bonita, assim, a gente literalmente levantou uma bandeira acima de tudo antes de pensar que eles teriam um propósito no final das contas. E a conexão de tudo isso com o nosso negócio, a gente sempre fala aqui que a gente tem 4 pontos vitais, né? Que é o que garante que a gente consiga competir nesse mercado e crescer ao mesmo tempo. Um deles é relacionamento, que acho que está super conectado com a fala anterior, né? O relacionamento, ele é um ponto vital do nosso negócio. Não é só rodar processos de gestão, porque se fosse isso, não que o desafio ia ser menor, mas certamente não iria gerar resultado da maneira como a gente acredita que pode gerar. Então, relacionamento é um ponto vital. Conhecimento, sem dúvida, né? Então, a gente é consultoria e a gente precisa garantir que a empresa esteja crescendo em termos de conhecimento. Gestão de projetos, né? Garantir que tudo isso seja entregue no prazo, com disciplina. Eu acho até conectando o ponto de como éramos na graduação. Sem dúvida, éramos muito disciplinadas e somos até hoje. Então, acho que tudo isso conectado com a nossa entrega. E aí, pessoas, né? Que, obviamente, para uma empresa de serviço, acho que não é a 45, acho que toda empresa de serviço, talvez todas as empresas, na verdade, tenham pessoas como ponto vital. Então, a gente olha muito para esses pontos em como a gente vai crescer e como a gente vai, enfim, garantir que a entrega ela esteja dentro da 45 e não só na Luciane e na Jéssica. E aí eu acho que o método ele vem para garantir que tudo isso ele seja desdobrado com a equipe. E esse é o nosso discurso, e eu acho que o nosso discurso de contratação de pessoas, na verdade, ele é o mesmo também há 7 anos. Assim, a gente acredita que a gestão é o caminho para potencializar os negócios. A gente levantou a bandeira do gestão é a nossa causa. A gente garantiu que esses pontos vitais eles fossem desdobrados na operação. A gente mantém uma abordagem de muita transparência também internamente. E a gente vai se conectar com pessoas que acreditem, obviamente, nesse propósito da gestão sendo transformador e da gestão sendo, obviamente, o caminho para garantir que a empresa cresça, porque o caminho sendo gestão, na verdade, abre muitas possibilidades, né? E aí eu acho que a gente consegue conectar diferentes perfis, porque a partir do momento que a gente assume que gestão é sistêmico, a gente precisa ter diferentes perfis, né? A gente também consegue conectar diferentes temáticas. Então, pessoas que gostam de comercial, de financeiro, de, enfim, estratégia, de pessoas, junto, né, ao nosso método. Então, na verdade, ele nos amplia e essa é uma característica da 45, que eu acredito também que a gente tem muito esse privilégio de garantir que essa narrativa nos abra diferentes portas para ter pessoas muito diferentes aqui dentro, né? Pelo perfil ou pela temática e até mesmo pela própria graduação, a gente teve já, sei lá, engenheiro químico, engenheiro de minas, engenheiro, sei lá, engenheiro civil, assim como a gente tem administradores, mas acho que acima de tudo a gente consegue conectar essas diferentes temáticas com a gestão, acho que justamente por ela ser tão forte, né? Acho que o discurso ele vem forte, porque a gestão acaba, e principalmente pela maneira como a gente fala a gestão e a nossa narrativa sobre gestão, consegue conectar tudo isso à nossa contratação de pessoas. Legal. E é interessante, eu estava aqui vendo aqui, inclusive o último post de vocês é mostrando o time aqui no Instagram, né? Eu não sei se é todo o time, até tenho uma curiosidade de saber qual o número de colaboradores da 45? Estamos com um pouquinho mais de 22 pessoas em média. E é interessante, aqui o processo seletivo, não sei se visse, Marcelo, jovem consultor. E aí, vocês também têm uma denominação, né, para tribo, né? For Fivers, né? For Fivers. Legal, né? Aqui nós, acreditadores... Acreditadores, lobos e For Fivers. For Fivers, né? Que é exatamente esse sentimento de tribo, muito interessante. 20 pessoas hoje. Com essas características ecléticas, como você mencionaram,
estou vendo aqui que na maioria jovens, alguma predileção por jovens, ou naturalmente é isso aí? Qual é que é? O jovem, ele tem sim, né? Acho que um dos pontos, voltando na história lá atrás, que nos ajudou, foi que o jovem, ele tem essa coisa de não se apegar a padrões pré-estabelecidos, a ter essa criatividade, a buscar soluções fora da caixa, né? E eu acho que nos permitiu até criar, assim, uma empatia com o empresário, porque o jovem, ele tem menos o efeito do ego, com daqui a pouco o empresário colocando as suas fraquezas, as suas dores. Então foi uma conexão interessante lá atrás e que a gente transpõe. Mas até para conectar com a pergunta do Marcelo, que a Jéssica respondeu muito bem, mas tem uma história bem curtinha que eu gosto muito, que a gente tem um dos nossos colaboradores, que é o Felipe, que tem 34 anos, e ele tem uma filha de 3 ou 4 anos, que é a Sara. E quando ele entrou na 45, ele nos contou, ele vinha de uma grande empresa, mais tradicional, enfim. E ele falou assim, eu quero trabalhar na 45, mas eu também tenho um projeto pessoal que eu gostaria de produzir conteúdo e ajudar pais. E ele veio muito com a ideia de fazer alguma coisa em prol da sociedade, contribuir, enfim. E aí eu acho que lá pelo meu segundo one-on-one com ele, eu perguntei, e aí, Felipe, como é que tá a iniciativa, né, da produção de conteúdo para pais? Ele falou, não, Lucy, desisti, porque assim, já estou ajudando muito na 45 as empresas, meu papel na sociedade está mais do que feito, então assim, vou deixar o desafio da produção de conteúdo sobre paternidade para outra pessoa, assim. Enfim, foi uma brincadeira, espero que ele ainda tire do papel, mas eu acho que mostra isso, assim, em pouco tempo, as pessoas, elas trabalhando com a 45 conseguem ver o impacto da gestão nas empresas, nas pessoas e verem o propósito de fato na prática. Eu acho que tem o propósito de vocês me conecta com uma fé de vocês de que a gestão é talvez o único caminho possível para a perenidade, né, das empresas. Então, tipo, é uma lógica de se eu ajudo as empresas a continuarem girando, eu ajudo a economia a continuar girando, os empregos a continuarem sendo ofertados. Então, tipo, me parece que está conectado com isso, né? A lógica de vocês. Sem dúvida. Faz muito sentido. E aí... Oi. Não, eu diria que enfim, essa mola propulsora, né, do propósito, né, até assim, a gestão é a nossa causa, mas também soma isso, na minha modesta opinião, de que esse é o grande ponto cego. Gestão, né, essa gestão é um ponto cego hoje da maioria dos empresários. Eu falo com conhecimento de causa, embora seja uma opinião baseada em conhecimento de causa, porque a gente lida aqui, né, numa empresa financeira que precisa fazer avaliação, né, da saúde financeira, das decisões estratégicas, da perenidade, a gente avalia isso. E como a gente se depara no dia a dia, assim, com esses pontos cegos. O que é ponto cego? Aquele empresário que não se percebe, não se percebe, aí não se percebe a palavra grávida, né? Não é só ele, né? É perceber o seu negócio no contexto, no cenário, na transformação. Então, assim, em causa, mola propulsora, cenário, ponto cego, né, Marcelo? Eu acho que tem essas duas coisas. Vai lá. Legal, bem legal. Eu ia fazer uma pergunta que é capciosa aqui, porque, tipo, é isso, né? Uma orientação por propósito, uma lógica de ajudar as empresas, uma questão de que vocês atuam num segmento pequeno e médio, tem que tratar também, tem que atender muitas empresas para o negócio girar, vocês precisam de gente que esteja conectada com vocês. Me parece que uma de vocês já falou que esse aí talvez seja o maior desafio, porque tem que um pouquinho daquilo que vocês acreditam e da maneira que vocês fazem as coisas tem que ser passado para as pessoas que fazem parte do time. O propósito é a medida do crescimento, então, tipo assim, eu estou crescendo muito, eu estou com muitas empresas, com muita gente, eu começo a ver que o propósito começou a
a dar uma enfraquecida que corre o risco desse propósito não ser perpetuado. Aí eu dou uma puxada no freio. Como é que vocês fazem essa sintonia fina entre crescimento e propósito? Ou não, se amanhã 100 empresas, mais 100 empresas baterem na porta e quiserem entrar, vocês vão botar para dentro e depois vamos ver como é que a gente organiza esse negócio, porque afinal de contas também tem que... O crescimento é sempre um alvo aí. Legal. Boa pergunta, Marcelo. O propósito, ele está por trás, inclusive, do nosso sonho grande, assim, da nossa visão, né? Por acreditar que a gestão por ter a gestão como causa e por acreditar que toda empresa ela vai ter benefícios tendo gestão, a gente espera entregar isso de diversas formas, não só por meio da nossa prestação de serviço, mas também de outras formas. E a gente tem como visão ser a principal empresa de gestão do Rio Grande do Sul, que é uma frase simples, mas que aqui existem vários objetivos ligados, né, a essa visão. E ao mesmo tempo, então, assim, a 45 ela nasceu para ser uma empresa grande e nasceu para ser uma empresa não centralizada em mim e na Jéssica, e por isso pessoas sempre foi um desafio. A gente contratou a nossa primeira colaboradora em 2017, também muito responsáveis, assim, do momento certo, né? Então, de 2015 a 2016, a gente trabalhou apenas nós duas, fizemos essa primeira contratação em 2017, e desde então, a gente trabalha muito pela nossa cultura, gestão de pessoas, estrutura de pessoas, ter o nosso plano de gente. Então, sem dúvida, o aspecto de pessoas internamente, ele nos toma muito do nosso tempo e energia, porque faz sentido, né? Agora, sobre esse limite do crescimento, que é uma coisa que, às vezes, até em consultoria, os clientes ficam preocupados, assim, a gente acha engraçado, nossa, a 45 está crescendo, parece que o meu serviço vai ser prejudicado, enfim. E não, a gente justamente tem muita responsabilidade em entregar a nossa missão, que é potencializar a empresa. No momento que isso não estiver fazendo sentido, nada mais faz, assim. E o que a gente vê é que os nossos clientes, até aqueles que estão... A gente tem clientes, a Jéssica lidera um cliente que está conosco desde 2016, né? Então, assim, acompanhou todos os momentos de 45, né? E eles dão esse feedback de que o serviço vai se desenvolvendo e vai evoluindo, mesmo sem a nossa participação direta, porque daí o efeito de método, conhecimento, da gente também conseguindo atender mais empresas e ter mais diferentes perfis aqui dentro, ter mais tecnologia, trabalhar mais, aprender mais, né? Então, a gente também esse ano lançou um conteúdo nosso que a gente chama de Matriz 45, que é uma matriz de maturidade de gestão. E essa matriz esse conhecimento só foi possível de ser construído com base nessa experiência de 7 anos com diferentes empresas. Então, a gente determinou ali um caminho, né, ou vários caminhos de como a empresa vai desenvolver a maturidade de gestão. Então, hoje, um cliente que a gente atende hoje, certamente a gente é muito mais assertivo do que a gente era há 7 anos atrás, por essa acumulação de conhecimento, assim. Então, a gente tem consciência dos desafios que é escalar uma empresa de serviço, lida com isso com responsabilidade, né? Para mim e para a Jéssica não vai fazer sentido ter uma empresa grande que os clientes não estejam satisfeitos ou que a gente não esteja gerando resultado, mas ao mesmo tempo a gente acredita que escalar traz benefício e nos permite fazer mais coisas, né? Então a gente vai sempre medindo assim, equilibrando esse processo. A gente também o comercial da 45, ele nunca foi o foco, assim, né? O foco sempre esteve, tanto que, assim, grande parte do comercial ainda é feito só por mim e por poucas pessoas na 45, porque a gente acredita que o foco, a nossa energia tem que estar na operação, na entrega, né? Então, às vezes, a gente até filtra um pouco, né? E consegue realmente só trazer clientes que a gente acredita que vão ser beneficiados com a nossa entrega, assim. A gente tem muito esse olhar de a dor do cliente, ela tá conectada com o que eu entrego, tanto que a gente brinca que eu acho que a gente é a consultoria que mais indica consultoria,
Vocês também, né, Marcelo? A gente, inclusive, tem essa troca. Mas, assim, o que a gente já indicou para os nossos concorrentes, assim, foi muitas empresas, né? Então, a gente respeita muito a missão e vende aquilo que a gente acredita que é o que faz sentido para a 45. Muito legal. Álvaro, estamos nos aproximando aqui do final. Aqueles papos que passam rápido, como todos os que a gente tem feito ultimamente. Quando a gente piscou, acabou o tempo. Eu quero deixar uma pergunta no ar aí para ser pergunta final. Tu tem mais alguma coisa que tu gostaria de contribuir aí e comentar e perguntar, Álvaro? Essa fala final aqui da Luciane, ela faz muito sentido, porque é também exercício de empatia, se colocar no lugar desse cara, que é o cliente, da qual vocês criaram um enorme vínculo de confiança. Essa, por exemplo, é a relação nossa com o Marcelo aqui. Eu sou um cara torcedor do Marcelo. Sempre que eu posso, referendo ele, torço, indico, ele vai abrindo o mercado para outras cooperativas, mas, ao mesmo tempo que eu faço isso, meu coração fica dizendo o seguinte: será que ele vai continuar conosco? Será que ele vai dar conta, né, de ter essa coisa que nos vincula hoje, da forma como nos vincula? São diálogos que a gente tem, Marcelo. Então, é interessante a pergunta do Marcelo, porque me parece que, para o negócio de vocês, que é esse negócio personalístico, cujo cimento é a confiança, esse é um aspecto absolutamente importante. E vocês têm o farol, que é o farol do propósito. A gestão é a nossa causa, né? Então, não adianta crescer se você abrir mão disso, né? E para ter isso, você tem essa coisa do cimento da confiança, desse vínculo, né? Desse alinhamento que vocês fazem. Então, faz muito sentido. Me coloquei no lugar do cliente quando tu mencionou isso, desses clientes que mencionaram isso, na relação que a gente tem também aqui com alguns parceiros. Marcelo é um deles. Então, só esse comentário, Marcelo. Vai lá. E deixa eu te tranquilizar que não tem nenhuma hipótese, tá, Álvaro, de abandonar vocês. Não, mas eu quero que tu cresça também, né? Cada vez mais. Não tem problema. O meu crescimento não é um crescimento que eu estou olhando assim, tipo, eu preciso ter todas as empresas do mundo. Mas por que isso, né? Eu acho que essa rédea que as meninas falaram é uma rédea que varia de empresa para empresa, de propósito para propósito, de intenção para intenção. Mas é isso, né? Existe um grilo falante chamado propósito aí. Sim, né? Tem que ter. Esse grilo falante para ti, para elas, que faz com que esse seja, né, para nós, aqui também, né? Também tem as mesmas intenções de crescimento, não posso abrir mão de ter o cara lá no centro, de preservar a experiência, de ter uma relação leal. Então, é muito interessante essa discussão. Aliás, um belo insight para um papo aí futuro aí de novo com as meninas. Né? Sim, nós já podemos falar de propósitos, fazer um baita de um papo sobre propósito. Vamos para uma finaleira aí, para uma última pergunta. Tá, né? Consultoria vai bem, obrigado. Vocês têm um discurso e uma prática condizente, que para mim é a chave da perenidade. Vocês têm um entrosamento que a gente vê no vídeo aqui, conversando. A gente sabe que vocês devem se pegar aí nos bastidores, se dar porrada, puxar cabelo, é normal. A gente conhece bem como é que funciona isso, né, Álvaro? Mas é visível o entrosamento também, né? E vocês devem passar isso de alguma forma para a equipe. Isso tudo a gente conversando, a gente consegue captar. Mas é a gestão da 45. Como é que é? Como é que vocês aplicam aquilo que vocês pregam para fora dentro? Ou como vocês dominam o assunto? Não, aqui é mais vamos tocando que a coisa vai indo. Como é que é esse negócio? Como é que é o desafio? Vocês têm as mesmas dores que os clientes de vocês, por exemplo? Eu queria que vocês falassem um pouco da gestão da 45. A Luciane falou que a gente construiu a matriz, né, de maturidade de gestão. E a gente se inclui na matriz, né? A gente faz o exercício de entender qual que é a maturidade de gestão que a 45 tem hoje. Então, a gente literalmente aplica o nosso próprio método na 45, assim, e a gente consegue identificar claramente pela própria matriz quais são os nossos desafios de gestão e o que a gente tem que trabalhar, assim. E a gente se utiliza de absolutamente todas as ferramentas e ritos de gestão que a gente se coloca
né? E tem na narrativa para cliente, então a nossa estratégia ela é desdobrada, a gente tem ciclos, a gente tem objetivo, a gente tem indicador, a gente tem orçamento, a gente tem reunião de time, a gente tem as nossas reuniões para falar da 45, a gente tem projeto estratégico. Então, eu acho que a gestão da 45, obviamente, né, um parênteses, a gente já postergou, já procrastinou reunião, né? Não é que a gente também é a pessoa que nunca procrastinou uma reunião de gestão, não é isso. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente acredita realmente que esse é o caminho para as empresas crescerem e a gente quer que a 45 cresça. Então, acho que é por isso também que a gente se mantém fiel, inclusive internamente, ao que a gente propaga no cliente, assim. E não tenha nada que a gente faça no cliente e não faça na 45 ou vice-versa, assim. Acho que a gente mantém na medida do possível, né? A gente ainda, que nem a gente comentou aqui, né? O empreendedor, ele tá na operação, então é claro que a gente tá na operação também, mas a gente consegue manter minimamente esses ritos, que é o que a gente acredita, né, que vai fazer o negócio crescer, que é justamente identificar qual que é o problema bom que a gente tem que resolver no ano que vem, aí resolve esse problema, tem outro, e assim por diante, e é o que vai nos guiando, assim. Então, acho que respondendo a tua pergunta, Marcelo, aos trancos e barrancos, que a gente já procrastinou a reunião, a gente faz exatamente o que a gente vende nos clientes internamente. Só para, antes de tu falar, Lu, eu perguntei isso porque, para mim, essa tua resposta, Jéssica, e a gente passa por isso aqui também, que é trazer coisas do nosso método para a nossa gestão, para a nossa maneira de fazer. Eu acho que é uma maneira da gente não ceder à tentação de se colocar num lugar que a gente sabe mais que o cliente, porque a gente não sabe. Né? Então, tipo assim, se tu continua aplicando o teu método, tu tá acreditando no teu método e tu tá também corrigindo as tuas falhas. Porque tu pregar um método e não praticar um método em ti, tá te colocando numa posição diferente da do teu cliente. Não, olha que eu faço o meu método, mas eu não preciso fazer. Né? Não é assim, né? Não é. E sem dúvida, assim, o processo de gestão, ele também é acumular conhecimento, né? Então, a gente fazer gestão na 45 é o que garante, inclusive, que a nossa entrega seja melhor, né? Porque senão as coisas se perdem muito fácil, assim. Acho que justamente por ter esses momentos e aplicar todas as ferramentas e, inclusive, desdobrar novos conhecimentos que podem ter vindo da própria gestão da 45 em cliente ou vice-versa, é o que garante que a nossa entrega seja melhor hoje do que era 7 anos atrás, assim. Então, eu acho que fazer esse ciclo completo vai beneficiar, sem dúvida, todas as partes, assim. E Álvaro e Marcelo, bom, dava para a gente, desse papo, criar muitos outros com muitas temáticas, e uma delas poderia ser os perrengues e os nossos erros, porque a gente tem uma lista enorme, né? Nós também. Aliás, diariamente a gente acumula ela, assim. Então, eu acho que, reforçando o que a Jéssica mencionou, a gente certamente tem as dores que os nossos clientes têm. Teve vários momentos que a gente brincou que precisava de uma 4.5 para 4.5, assim. E eu acho que o grande ponto é que a gente tem consciência da importância da gestão, e por mais que eventualmente a gente também tenha momentos de estar muito sobrecarregado com a nossa operação, de também não saber o que fazer, de também ter dúvidas, a gente tem consciência da importância da gestão e consegue colocar ela na nossa pauta e priorizar ela da maneira que a gente acredita, né? E até assim, os nossos primeiros anos de 4.5, eles foram, até por a gente ter muita clareza assim lá atrás do que a gente queria e da empresa que a gente imaginava construir, eles foram anos de muita execução, assim, a gente brinca que baixou a cabeça, literalmente, e trabalhou, assim. A gente até ia pouco a eventos, falava pouco, dedicava menos tempo para mercado, porque a gente tinha, assim, um caminho a ser seguido, né? E aí, acho que foi no final de 2019 que a gente olhou e falou assim, bom, beleza, a gente trouxe a empresa até aqui. E para onde que ela vai agora, né? E aí, o desafio da gestão da 45, sem dúvida, a cada ano ele fica maior, né? E a gente vai se utilizando também do nosso aprendizado com os clientes, vai se utilizando de novos conhecimentos e vai se utilizando das pessoas que aqui estão, de novas lideranças,
de novos colaboradores para a gente ir reconstruindo esses caminhos sempre em prol do que está por trás da nossa estratégia. Mas a gente tem as mesmas dores, passa pelos mesmos perrengues e cometemos muitos erros também. Legal. Até, acho que só para fechar, Marcelo, é até engraçado assim, porque quando a gente vai conversar com o empresário, geralmente no primeiro contato, a gente vê uma fala assim do cliente se desculpando ou com vergonha de não fazer gestão. E assim, 95% dos clientes que chegaram até aqui não sabiam o seu resultado financeiro da maneira ideal. E aí é assim, não, deixa, né, a desculpa de lado, porque tu estava focando na tua operação e em construir. Acima de tudo, a gente respeita a trajetória do empreendedor e do empresário em construir uma operação, um serviço, um negócio. E a gestão, a gente também está aí para correr atrás. E aqui é exatamente... Há de se respeitar o ato de empreender, né? O ato de construir alguma coisa, de criar alguma coisa, né? Totalmente. Querido Álvaro, considerações finais? Não, adorei aí estar com vocês e aprendi demais também hoje. Muito bom conhecê-las, conhecer o negócio de vocês. Mais uma vez aqui eu vou deixar a dica para o pessoal buscar lá primeiro no Instagram, também no LinkedIn, muito legal. Pedir aqui para a Bruna, né, que vai depois colocar aqui o vídeo no ar, botar na descrição também todos esses links para a gente poder estar disponibilizando isso. Convidar mais uma vez as pessoas a se inscreverem no GQF, compartilharem para quem possa interessar. Essa história é inspiradora dessa dupla. Eu teria vontade de conversar mais sobre essa trajetória, né? Sobre tudo que você... É uma jornada, a gente diz aqui a jornada do herói, né? Jornada do ser humano, né? Frente às suas, enfim, a sua narrativa, né, de vida. Então, quero agradecer a vocês todas aí e a 4-5, né? Esse time que está fazendo a diferença aí por tanta inspiração. Tá? Obrigado. Viu? E eu vou deixar naturalmente a palavra final com vocês, também agradecer demais, vocês sabem da admiração que eu tenho por vocês, enquanto pessoas e pelo negócio de vocês, vocês são visíveis, a gente conversou aqui 1 hora e pouco, vocês são visíveis merecedoras de tudo que vocês estão colhendo, porque vocês têm uma tenacidade muito legal. Eu adorei o início do nosso papo, quando a Jéssica disse, olha, a gente começou a empreender com 23 anos até num ato de ingenuidade, né? E, cara, a ingenuidade é uma característica que a gente não deve perder nunca, né? Ela é uma característica infantil, né? Uma característica da criança. Mas eu, no fim das contas, eu considero vocês o que eu chamo de... Vocês não eram ingênuos, cara. Vocês eram sonhadoras sérias. Né? Tipo, o sonhador tem que ser sério. Ele não pode ser viajandão, né? Então, tipo assim, eu acho que vocês levaram e levam o sonho de vocês muito a sério. E eu acho que o empreendedorismo é sobre isso. É uma opinião, naturalmente, mas é sobre isso. É sobre o quanto tu consegue te comprometer com aquilo que tu acredita, com o teu sonho e tudo mais. E vocês estão dando aqui um puta exemplo, assim. E a gente deseja só o melhor para vocês e agradece esse tempo. Mas palavras finais com vocês aí para a gente encerrar, então. Esse foi o Geralmente Quinta-feira. Inscrevam-se no nosso canal. Falem aí, meninas. Que legal, pessoal. A gente está super feliz. Foi um papo muito agradável. Um prazer te conhecer, Álvaro. E certamente espero que a gente tenha outras oportunidades também de troca. E, Marcelo, para fechar, me veio uma lembrança que eu nem sei se não fizemos, foi uma grande falha nossa. Mas tem uma gratidão nossa a ti e a Érica, tua sócia, e tua esposa, né? E minha esposa. E tua esposa. Porque, não sei se tu te lembra, mas quando a gente estava no processo de escolher o nome da 45 e construir a nossa marca, né, com o escritório de design parceiro, a gente recebeu vários nomes, várias sugestões, e uma delas era 45, que justamente fazia alusão ao nosso propósito, né? Eu lembro que eu mandei para a Érica e veio um áudio de vocês, até acho que eu tenho a lembrança até que era lá pelas umas 11 da noite, e era assim, peguem esse nome porque ele está pronto e ele abre espaço para vocês falarem sobre o propósito. Então, se a gente ainda não tinha feito esse agradecimento, segue agora em público e gravado aqui, porque o teu lado estrategista e publicitário também nos ajudou nesse processo. Então, muito obrigada aí.
também ao convite, foi um super prazer. Legal. Beleza, gente. Olha só eu, não vou deixar tu falar, Jéssica, quem sabe. Por favor, Não, desculpa. eu só ia reforçar o agradecimento aí, que também já estamos no horário, e dizer que foi um prazer, né, falar. Aliás, a gente adora falar sobre gestão, então a gente poderia ficar falando aqui muitas horas, sem dúvida. E agradecer o convite, foi muito legal. Aliás, a gente troca pouco, né, Marcelo? Por mais que as trajetórias, acho que existe essa admiração também muito por vocês. E acho que a gente faz muito pouco isso, na verdade, né? A gente não se troca muito e certamente teriam muitas histórias aí sobre empreender e sobre os perrengues e sobre, enfim, os erros, que acho que até são melhores que os acertos, né? De falar dos erros são até melhores que falar dos acertos. Mas só agradecer aí a oportunidade também de estar falando sobre a 45. Marcelo, uma rápida dica, tá? Eu sei que também é um aspecto negligenciado. Se vocês estão fazendo, desconsiderem. Escrevam o livro dessa biografia. Boa. Façam isso. E entenda um pouco mais o poder também de a gente fazer esses registros, né, dessa jornada, dessa trajetória. Isso é extremamente inspirador e a história de vocês rende aí uma narrativa fantástica. Que legal, que honra, Álvaro. Obrigada pela dica. Nós estamos fazendo e vamos considerá-la, com certeza. Façam o diário de bordo. Que legal. Dediquem-se a isso. Levem isso como algo importante. Que legal. Muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado. Foi demais. E a gente se encontra numa próxima ocasião, geralmente quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Cooperar. Colaborar. Contribuir. Por meio do aprendizado. Despertar a consciência. A sua. A minha. As nossas. Buscar olhares diversos. Sobre temas relevantes. Estimular pensares para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos. Provocar reflexões. Que promovam ação, Diversidade. inclusão, Estratégia. Inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos